Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma classe dos professores. Estamos iniciando mais uma lição, mais uma classe dos professores e essa semana nós vamos estudar a lição de número 7. Antes da gente começar, nós gostaríamos de pedir o seu apoio, compartilhando esse vídeo com seus amigos, curtindo o vídeo e, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, fala de onde você está acompanhando a gente. Nós ficamos muito felizes quando vocês dão esse feedback para nós. Nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas que entraram em contato com a gente essa semana. O Josué Felipe entrou em contato, ele pediu para a gente mandar um beijo para a igreja de Novo Biratã. Então, um beijo para vocês, queridos irmãos, muito obrigada por acompanharem o programa com a gente. Nós temos a irmã Ana Almeida, que mandou mensagem, falou que assiste toda semana. E a Esther Veríssimo de Mendonça, que está nos acompanhando de Frutal, Minas Gerais. Muito obrigada a vocês por nos acompanharem. Deixa o seu comentário aqui e se você tiver um pedido de oração, coloca aqui nos comentários também, porque nós vamos ficar muito felizes em orar por você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você saber sempre que tiver conteúdo novo, tá bom? Então, para iniciarmos a nossa lição, eu vou pedir para o Gilson fazer uma oração. Vamos orar. Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade do estudo da Tua Palavra, das Tuas verdades para nós, da oportunidade que temos para nos preparar para a Sua breve vinda, a oportunidade que temos de pregar a Palavra, a oportunidade que temos de, através das mídias sociais, poder alcançar pessoas que jamais pensaríamos que iríamos alcançar. Para isso, Senhor, vem estar com o nosso estudo, dirige a Tua Palavra, que possa cada um aqui falar inspirado de Ti e que possamos, Senhor, frutificar nesta terra, alcançar os não alcançados. E para isso, Senhor, abençoe-nos a todos. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana tem como tema Aliança no Sinai. A gente sabe que o tema geral, né, da lição desse trimestre é justamente a aliança que Deus fez com o seu povo, né, a aliança eterna de Deus com o seu povo. E a lição desta semana fala da aliança dada no Sinai, né, firmada no Sinai. E a lição traz uma série de milagres maravilhosos que Deus fez pelo seu povo. E um desses milagres foi justamente a libertação do povo de Israel do jugo, né, da opressão, da escravidão na terra do Egito. Só que, além de uma libertação física, foi necessária também uma libertação espiritual, porque, querendo ou não, o povo ficou muitos anos sendo cativo do povo egípcio, e todos sabem que o povo egípcio era um povo muito idólatra. Então, o povo de Israel ficou cercado por essa influência idólatra durante muito tempo. Então, além de um resgate físico, Deus também teve que realizar um resgate espiritual. E aí eu queria pedir para o Gilson comentar com a gente como foi que Deus fez esse resgate espiritual do seu povo. 400 anos, né? Muitas gerações se passaram, a gente vê pessoas que depois não conheciam, não tinham nenhuma referência mais quase de Deus, né? A não ser a tradição oral que passava de pai para filho, mas sobre a servidão. Então perdeu-se muito da imagem, do cuidado. Será que Deus cuida de nós, né? Eu fico imaginando, depois de muitos anos, o que o povo de Israel tinha de imagem de Deus, né? O que eles conseguiam ainda captar com a presença tão constante do povo egípcio ali, nos seus deuses, nos seus cultos, né? E eles sofrendo sobre aquilo. Mas agora Deus mostrou de uma forma maravilhosa e tinha que ser milagrosa e espetacular para que o povo acreditasse, né? Tanto é que quando teve a ordem, né, para Moisés, a gente viu aqui, para ir lá buscar o povo, e quem eu digo que me mandou? Né? Eu sou, diga que eu sou. Quem é esse eu sou? Né? Eu sou o que sou. Então é aquele exatamente que queria restabelecer o contato com o povo de Israel, voltar a se apresentar, né? Deus sempre busca o seu povo, Ele se apresenta a eles e Ele cuida.
né? Agora ele de uma forma milagrosa tirou o povo de Israel. Ele tem que começar do zero praticamente tudo de novo, né? Mostrar quem ele é, quem é esse grande eu sou, o único ser que com propriedade pode dizer eu sou, porque ele é acima de todas as coisas, ele é todas as coisas, mas só que o povo não conhecia, né? Então agora ele vai cuidar. E aqui ele mostra, né, como usa a imagem da águia, né, como nas asas da águia, né, ele vai lá, busca o seu povo e tem todo o cuidado. Então isso é para mostrar que Deus não é só um Deus que exige, tirando essas coisas, não. Deus vai buscar o seu povo, cuida dele, mostra como deve ser feito, demonstra o amor para com ele, mostra que nunca foi o plano dele que ele sofresse isso, né? Que isto foi consequência de outros atos anteriores, da quebra da aliança, né? Da não obediência do povo. Então, eles sofreram a consequência daquilo tudo, mas que Deus está sempre disposto a vir buscar o seu povo e cuidar dele, né? Mais para frente a gente vai ver novamente ele tentando refazer a aliança novamente com o povo. Então, a mensagem importante aqui é: Deus sempre vai atrás de você, né? Sempre está disposto a te achar, sempre está disposto a cuidar de você, por pior que seja a situação. E eles estavam numa situação muito ruim, né? Por pior que seja, Deus sempre vai atrás de você, mesmo que ele tenha que fazer coisas milagrosas para fazer você entender que ele cuida diuturnamente de você. Amém, é verdade, né? Deus está sempre vindo atrás de salvar o homem. E engraçado que deveria ser o contrário, né? Deveria ser o homem caído que deveria correr atrás de Deus, do seu Salvador. E a gente vê constantemente, né, Deus vindo atrás do homem. E aí, falando em salvação, pastor, a lição ela traz um comentário, assim, ela faz um paralelo entre a libertação do povo do Egito, né, e a nossa libertação do pecado de Jesus na cruz. E aí ela comenta que Deus usa ele sempre segue o mesmo padrão de salvação. Como assim um padrão de salvação? Sim. Essa tipologia, né, da libertação do Egito e a libertação do pecado traz Jesus como o centro das duas ações, porque, como o Gilson acabou de dizer, quando Moisés fala, eu vou dizer que quem vai libertá-los? Diga que o eu sou. E aí Jesus, quando ele vem no Novo Testamento, ele fala, eu sou a água, eu sou o pão, né? Eu sou a porta, eu sou a luz. Jesus está se identificando como o libertador lá do Egito e agora ele é o libertador do pecado. Qual a conexão? Qual é o padrão? O padrão é perdão. O padrão é perdão da maldade, perdão da rebeldia, perdão do pecado. O padrão de Deus é perdoar. E quando Deus perdoa, Ele perdoa verdadeiramente. Ele perdoa e quer trazer você para perto dEle. Ele quer você próximo a Ele. Algumas das vezes, as pessoas falam, eu perdoei, mas eu não quero mais contato. Não é? Deus, Ele age de maneira diferente. Eu te perdoo e eu quero você próximo de mim. Esse é o padrão. Ele vai buscar, através dos gestos, das ações dele, ele aqui em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, ele fala, eu vou libertar, eu vou livrar, eu vou resgatar, eu vou tomar o povo para mim. Ele está sempre agindo na primeira pessoa e não espera com que nós agimos para que ele possa reagir. Não, ele age em nosso favor. O padrão é sempre... A gente até está falando isso, né, várias vezes durante o trimestre, é que Deus busca o ser humano. Existe um livro muito interessante que depois vale a pena buscar ler, é Deus em Busca do Homem, de Abraham Joshua. Esse livro, ele mostra detalhadamente o verdadeiro amor, o amor leal de Deus. Esse amor que é diferente do nosso amor. Esse amor de Deus, esse amor leal, esse hesed, que é a palavra em hebraico, esse amor de Deus é um amor que procura a pessoa, que está em busca da pessoa, e a pessoa, algumas vezes, se distancia e ele vai novamente atrás dessa pessoa. Esse é o padrão de Deus de salvação. Ele não espera com que eu e você demos um passo, ele dá o primeiro passo. Ele busca o pecador, e diferente do perdão humano, ele quer a pessoa que o magoou ou que se distanciou próximo a ele. O padrão de salvação de Deus é proximidade, é relacionamento, é restabelecer o relacionamento, restabelecer a aliança.
Pastor, e eu estava estudando e eu vi que esse termo reset é um dos termos mais estudados e que tem mais diferentes significados. Sim. Ou seja, cada Bíblia que você for ler vai ter uma palavra diferente, porque é um termo muito difícil. Então, é muito difícil explicar esse padrão de salvação de Deus, Sim. não é? Muito legal. Sim. É verdade, né? E engraçado que, falando de estudo, o livro de Êxodo, assim como a Bíblia como um todo, né, é um livro riquíssimo, principalmente em história. Quando você vai ler, assim, ele segue uma linha temporal, né? Ele conta uma história com toda a ordem dos acontecimentos e isso é muito interessante. E aí uma coisa que a lição traz, né, uma linha temporal de uma série de eventos que acontecem no Êxodo, e ela menciona que o Êxodo, ele dá destaque a 3 grandes eventos que aconteceram. Você podia explicar para a gente, Mari, esses 3 grandes eventos? Posso sim, um pouquinho. Então, a lição traz aqui 3 momentos. O primeiro dele, o Êxodo, a libertação do povo da escravidão, um momento grandioso, mas ainda não é o ápice. O ápice está no momento do meio, que é no momento em que Deus mostra a sua aliança, onde ele apresenta um contrato, esse contrato que era muito comum ali na época, o pessoal conhecia, ele sabe como que era. E segue um padrão de como que eram todos os contratos da época, né? No preâmbulo ali, Deus se apresenta, ele diz quem ele é. Então, por isso, já que eu sou, aqui diz assim, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. E aí, Deus segue dizendo, né? Nesse momento ele diz o que ele deseja, ele diz também o que ele vai fazer com o povo. E depois, o terceiro momento, é a construção do tabernáculo, né, do santuário, que nos lembra que ele está ali no meio do povo. É um momento de memória. Olha, lembrem-se daquilo que eu fiz com vocês. E o propósito das promessas divinas, né, contidas na aliança, é a revelação do caráter de Deus, nada mais do que isso. E Deus vai dando acréscimos. A aliança é a mesma, mas a cada momento ele vai dando acréscimos para que a gente entenda um pouco mais sobre o plano da salvação. E aí no Sinai, Deus e o povo de Israel fazem um compromisso mútuo. E aí Deus traz o povo ao monte, revela a sua vontade. E aí uma coisa interessante é que os outros deuses não faziam isso. Os outros deuses, ele se revelava aqui para uma pessoa. E aí com isso havia muito sincretismo, né? Porque daí, vamos supor, a Jéssica, que é da elite, e aí Deus se revela a ela. Tudo que a Jéssica me falar, eu vou acreditar. Mas Deus fez diferente. Ele chamou o povo e falou perante todo mundo ali no monte. E isso é uma coisa absurda, extraordinária, sabe? Deus, ao mesmo tempo, ele fala com o povo, mas ele fala o tempo todo no singular. Porque a aliança era feita ali com cada pessoa, entende? E é uma excelente proposta, o povo então aceita, e Deus esperava de Israel a mesma confiança e obediência de Abraão. Porque esse não era apenas um contrato qualquer, sabe? Era um chamado para a santidade, um chamado para a comunhão com Deus. E aí Deus queria também uma obediência de todo o coração. Não queria uma obediência ali só pelo que está na lei, está dizendo isso, vou obedecer. Não, é uma obediência de coração, sabe? Ele esperava um amor que fosse fruto de toda a gratidão do povo, que o povo se sentisse, olha só, tudo que Deus fez por nós. Vamos ser gratos e vamos amar e obedecer. Gente, essa aliança aqui está fácil demais, está boa demais, vamos obedecer. Era só isso que Deus esperava. Pois é. Engraçado, né? A lição, ela traz aqui o texto de Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí a gente vê aqui que a Mari acabou de comentar, né, sobre a aliança que Deus fez com o povo e a contrapartida que o povo tinha que trazer também, porque a aliança ela é uma via de mão dupla, né? Um participa daqui, o outro participa de lá. Então Deus sempre vindo atrás, sempre querendo fazer e renovar a aliança e acrescentar, ele pedia então a obediência do povo, que foi algo que a gente já viu nas lições passadas. Só que aí a gente tem que tomar cuidado para não cair num erro, porque aí a gente tem aquela junção da graça, a fé e as obras. Que cuidado, Gilson, é esse que a gente tem que tomar com relação a essa contrapartida que são, em parte, né, que são as obras praticadas pelo povo de Deus? Eu vou tentar colocar de uma forma diferente, tá? Em questão de aliança. A gente tem aqui, em Êxodo 19, né, como você leu, eu começaria no verso 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Então ele teve um encontro com Deus. E do monte chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então a gente tem alguma coisa interessante aqui. Ele está retomando a aliança lá do primeiro, né? Lembremos da primeira lição, que foi a obediência. Ele colocou ali no Jardim do Éden aquela árvore, né, para simplesmente ver a obediência. Aquilo era da liberdade deles. Depois ele fez aliança com Noé, né, que a gente viu, depois a aliança com Abraão, agora ele está fazendo uma aliança com o povo. Todo o povo era uma nação de sacerdotes, né? Só que nesta aliança a gente tem também um contrato, né? Qual é a diferença do contrato para a aliança? No contrato você tem um acordo em ambas as partes, né? E que geralmente ambas as partes saem ganhando de alguma forma, você lavra, coloca os detalhes daquilo e a relação entre essas duas pessoas ou essas duas partes é regida sob esse contrato. Mas isso não quer dizer que ele goste de um ou de outro, é simplesmente um contrato. A aliança há um relacionamento. Nesta aliança de Deus, né, ele primeiro se relaciona e depois mostrou o contrato. Qual é o contrato? Ele deu para Moisés o quê? As tábuas da lei. Olha, está aqui, né? Mas a obediência àquele contrato não garante aliança. Mas quem tem aliança com Deus, leva de presente o contrato, né? Que está ali para regular a relação do ser humano com Deus e do ser humano com o seu próximo. Então, por mais que você obedeça aquele contrato, jamais você terá aliança com Deus. Mas todo aquele que tiver aliança com Deus, ele vai ser participante também daquele contrato que Deus fez com os homens, né? Então essa é a diferença da fé e das obras. Você jamais será salvo pelas obras da lei, mas você será salvo pela graça, pela aliança que você fez com Cristo Jesus. Agora, se você quebrar o contrato, então você não está mais na aliança. Você quebrou a aliança também com Deus, entende? Então tem esta relação que é muito sensível. E agora ele refaz de novo. Se vocês de novo, presta atenção, ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, né? Então eu vou levar vocês como nas asas de águia. E a gente pode ver então aqui em Romanos, né? Romanos fala da relação das obras e da graça, né? Tanto é que também ele fala assim, então isso quer dizer que a lei é ruim? Não, o mandamento é santo, justo e bom. Ele é parte ali do contrato que você fez, mas ele não te salva, né? Ele faz parte desta aliança que você fez com Deus. E depois a gente vai para Apocalipse e aí a gente vê que então, obedecendo essa aliança, nós vamos ser o povo de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 6, o que diz?
eu começaria no verso 5, metade do verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, e ele a glória e o domínio, a ele a glória e o domínio para todo sempre. Então foi através da redenção de Cristo Jesus é que ele foi possível estabelecer-nos como reino de sacerdotes. Nós somos reino de sacerdotes. Israel não foi colocado só ao povo de Israel, né, e ele ficar fechadinho, não. A missão deles era revelar esta aliança para todo o mundo. Né? Eles jamais foram colocados para ser um fim em si mesmo, mas eles deveriam ilustrar a graça de Cristo. E continuando, capítulo 5, verso 10, nós temos mais para frente, Apocalipse 5, verso 10. Nós encontramos lá, para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, era tanto para o povo de Israel reinar sobre a terra, como nós que também estamos herdando esta aliança, né? É um grande erro que nós vamos estudar mais para frente. A nova aliança, que eu não gosto desse nome, eu vou falar mais para frente, eu acho que é a aliança renovada, porque toda aliança tomou como base a aliança anterior. Porque quando a gente fala nova, parece que jogou fora a velha. Não, a nova aliança é a aliança renovada. Então, Deus tomou como base já aquela aliança lá feita no Éden, aquela aliança feita com Noé, aquela aliança feita com Abraão. Agora ele faz de novo a aliança com o povo para constituir, para que nós possamos governar sobre a terra. E quem são esses? Capítulo 14, verso 12, né? Que a gente conhece muito bem como povo adventista. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Então não é pela guarda do mandamento, é pela aliança que nós herdamos de Adão, nós herdamos de Noé, nós herdamos de Abraão, nós herdamos do povo de Israel, né? E nós herdamos através do sangue remidor de Cristo Jesus. Então não confunda as coisas, né? O contrato e a aliança. Pelo contrato, nada, é salvação pelas obras. Pela aliança, tudo é pelo sangue e a graça de Cristo. Amém. Pois é, e a gente vê, infelizmente, né, o ser humano sempre tendo essa mania de querer tomar a sua própria salvação nas suas mãos, né, querer fazer por onde. E aí a gente sabe que uma das coisas que, infelizmente, o povo de Israel acabou fazendo foi caindo para o outro lado, que era o lado do legalismo, né? Que era valorizar tanto as leis e os mandamentos que aquilo virou a coisa mais importante. Tanto é que na lição passada, que a gente teve de Isaías, Isaías falava justamente, uma das lições que foram interessantes, é um capítulo que Deus falava justamente de rituais religiosos que ele mesmo tinha imposto, e ele falava que ele abominava aquilo. Ele, porque vocês queimam os carneiros e a gordura e o incenso e não sei o que, isso é abominação para mim, sendo que são coisas que ele mesmo tinha colocado. Mas por que que Deus falava que abominava uma coisa que ele mesmo instituiu? Porque aquilo não estava sendo feito com o coração no lugar certo. As pessoas estavam fazendo, achando que aqueles rituais eram o meio pelo qual elas poderiam se salvar. Por que que isso é uma ilusão do mais puro e alto grau, pastor? Tudo tem que ver com propósito, né? Eu fazer os ritos por fazer ou por achar que eu estar fazendo aquilo, Deus vai me salvar, o propósito está distorcido. Não é esse o propósito. O propósito do rito é me aproximar de Deus. É fazer com que eu tenha a consciência da santidade da pessoa ao qual eu estou perante, e a forma de eu me postar e a forma de eu conduzir esta relação. O propósito é o que vai reger todo esse sentido do rito. E aí a gente vê Deus fazendo as promessas lá em Êxodo capítulo 19 e aí as pessoas pensam que vão conseguir ir para o céu através das obras, mas o propósito está distorcido. A fé, ela revela, a obra revela a fé que eu tenho. E a fé, ela confirma através das obras. Não adianta eu fazer as obras e não ter fé. Não adianta eu ter fé e não fazer as obras. Nós temos, eu tenho, por exemplo, alguns colegas que dizem, não, eu separo uma parte do meu salário, compro de cestas básicas e eu dou isso aos pobres e a minha consciência fica tranquila. Obras.
Quanto ao outro ponto, nós temos pessoas que falam, olha, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas cada um por si, Deus por todos. Não tem como essas coisas andarem distantes. Um depende do outro. É o propósito. Eu tenho fé, eu ajo. Eu faço porque eu acredito que isso vai engrandecer o nome do Senhor. A fé e obras, elas caminham de maneira juntas, como eu falei. E o homem tenta incansavelmente, através da sua justiça, através dos seus próprios atos, carimbar a sua salvação, confirmar a sua salvação. Quando, na verdade, nós vamos encontrar a salvação através dos méritos de Cristo. Porque, invariavelmente, eu e você vamos errar. Invariavelmente, eu e você vamos pecar. Só seremos libertos porque Ele pagou todo o pecado com seu sangue. E o preço foi altíssimo, foi o sangue do Filho de Deus. Foi o sangue do Filho de Deus. E nós pensamos que, através dos nossos atos, das nossas obras positivas e bondosas aos olhos humanos, conseguiremos alcançar a nossa salvação. Sabe, Jéssica, a salvação, ela não é uma alfândega, sabe? Não é um aeroporto onde que eu chego com o meu passaporte, eu apresento o que eu fiz e ele carimba e me dá a entrada. Não. Eu tenho que chegar na alfândega e o meu passaporte já tem que estar lá carimbado, o meu nome tem que estar lá no livro. Fala, olha, o Hugo está aqui escrito no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu vou entrar no país que eu quero entrar. Eu só vou conseguir entrar no céu, só vou conseguir ser salvo se o meu nome estiver escrito no livro quando eu chegar na alfândega. Se eu chegar com o meu passaporte carimbado por mim pelas minhas obras, eu não alcanço. Eu não conseguirei chegar ao céu. E é engraçado que um dos muitos erros, né, que Satanás enfia em tudo quanto é filme, desenho animado, é justamente aquela coisa, né, que a pessoa chega lá no portão do céu, aí tá lá, né, São Pedro ou algum outro com a listinha, aí ele, quem é você? Fulano de tal. Ah, tá. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Não, tá bom, você pode entrar. E essa é uma coisa que eu, pelo menos, já vi, né, em vários filmes, vários desenhos e programas de comédia, sempre tá lá, né, alguém na porta da entrada do céu com a listinha para ver o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Fala, não, meu filho, mas você fez isso, eu sinto muito, você chegou no portão errado. E manda ele para o outro. E esse é um dos erros sutis, né, que Satanás vai colocando, são as ideias, né, que vão sendo colocadas. E a gente tem que ter a noção de que as coisas não são assim. Não. E o interessante é que a justiça humana, ela é totalmente diferente da justiça divina, né? Você vê que invariavelmente aí acontece a repercussão de um caso de alguém que depois de 20, 30 anos foi comprovado que ele era inocente, que ele não praticou tal crime e ele pagou por isso. A justiça divina é diferente, né? Nós somos os errados da história, cometemos o pecado, só que esse pecado já foi pago por alguém. Em vez de nós sermos condenados injustamente, nós somos condenados, mas ao mesmo tempo que somos condenados, somos salvos por alguém que já cumpriu a nossa pena, a nossa sentença. Graças a Deus. Bom, eu vou pedir para a Mariana, então, fazer o apanhado geral da lição para a gente poder encerrar. Tá bom. Então, como o Gilson muito bem colocou aqui, a aliança no Sinai não é uma aliança nova, ela é uma continuação, tanto histórica quanto teológica, da aliança lá do Éden, com Noé, com Abraão, e é uma continuação, né? E o chamado de Israel era para refletir em seu meio o caráter de Deus, sabe? O caráter divino de amor, de santidade ali com o povo. E ainda hoje a gente pode cair nesse erro do povo de Israel, de querer ser salvo através dos próprios méritos. E Deus espera de nós uma fé verdadeira, motivada pelo amor. E só há liberdade quando temos um relacionamento restaurado. Não tem como a gente dividir a aliança com o contrato. O contrato faz parte da aliança. Então, é um privilégio nosso fazer parte desta aliança. E graças a Deus, né? Porque nós temos a oportunidade, porque se fosse depender da gente, a gente está lascado. Bom, Mari, você podia orar para a gente, então, para a gente encerrar? Posso sim. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade aqui de conversar um pouquinho mais sobre a aliança que o Senhor fez conosco. Muito obrigada, porque o Senhor é tão bondoso, muito obrigada pela Tua graça. Senhor, é um privilégio fazer parte da Tua aliança. Nós queremos Te obedecer e Te obedecer com
com o coração muito grato, muito alegre por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Cuide de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 E, infelizmente, chegamos ao final de mais uma classe dos professores, mas a boa notícia é que semana que vem tem mais e a gente te espera lá.